Bem-vindas ao nosso Clube do Livro, onde as páginas ganham vida e a leitura nos leva a aprendizados inesquecíveis. Começa agora o Clube do Livro com Nanda Bezerra. Olá para todos, estamos de volta a mais um Clube do Livro. E sabe, eu gostaria muito de ouvir de vocês o que você tem aprendido, o que tem sido difícil de tudo que a gente falou para você colocar em prática, o que você tem achado dos ensinamentos que a gente tem passado aqui para vocês. Às vezes são coisas bem difíceis, às vezes são coisas mais corriqueiras que de repente você nem se tocaria se não falássemos aqui, né? Então eu gostaria muito de ouvir de todos vocês. E claro, se você pegou essa leva de vídeos aí pela metade, lá pelo 15, do 20 em diante, eu aconselho você a começar lá do primeiro, para que você possa então acompanhar. Claro, você acompanha o atual, mas assiste também os anteriores, para que você possa aproveitar ao máximo daquilo que a gente está passando aqui no Clube do Livro. Bom, o ensinamento de hoje é algo muito importante. Assim, para os últimos tempos em que estamos vivendo, aquilo que a gente vai falar hoje é importantíssimo para a manutenção da sua fé. E para você que não está fazendo manutenção da fé, que você que está iniciando, é muito importante que você entenda isso que a gente vai falar hoje. Eu vou ler os primeiros parágrafos apenas do livro e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Vamos lá. O feijão, o que tem a ver o feijão, né? Às vezes eu acho que eu sou criativa até demais, assim, a minha cabeça viaja até demais, por isso que eu tenho que ter atenção redobrada e você vai entender agora o porquê. Seria uma palestra super importante. Estava me preparando com todo cuidado. Cheguei bem cedo, me sentei na primeira fileira, com caderninho e caneta na mão para anotar tudo. Estava cheia de expectativas. Então, ele chegou e no primeiro sorriso, fiquei perdida. Não pelo sorriso dele, tá, gente? Por causa de outra coisa. Uma enorme casca de feijão no dente dele. Queria prestar atenção, mas... Atenção! Os minutos a seguir será uma série de crise de riso sem fim, ao ponto do editor editar 5 minutos de puro riso e alegria espontânea. Por favor, não pule o vídeo porque vale cada segundo rir junto com a Fernanda Bezerra. Assinado, editor. Queria prestar atenção, mas a casquinha... Sorry, eu lembrei. Vamos de novo. Queria prestar atenção, mas a casquinha... Alguns momentos depois... Voltando. Queria prestar... 12 segundos depois... Calma. Vamos lá. Ai, que raiva, para de rir. 1 hora depois... Queria prestar... Aguarde, por favor. Enquanto isso... Era um cascão. Mais tarde... Queria prestar atenção. Agora vai. Queria prestar atenção, mas a casquinha ficava bem... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Tive uma pequena crise aqui de riso enquanto estava lembrando do que aconteceu, mas... Eu falei. Queria prestar atenção, mas a casquinha ficava brincando de esconde-esconde. Sorrindo, aparecia. Sério, desaparecia. Aparecia, desaparecia. E meus planos foram por água abaixo. Não lembro de nada do que foi falado. O mesmo acontece na igreja e geralmente na hora da pregação. Já perceberam como os bebês começam a chorar? O que a gente precisa falar com vocês e que vocês entendam
é o problema das distrações. E quando você não está vigiando, isso acontece muito, principalmente na hora da pregação na igreja, que é a hora da palavra. É a palavra de Deus. Então, o diabo, ele sabendo da importância da palavra, ele vai te distrair. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu precisava sempre estar com o meu caderninho fazendo anotações. Por quê? Porque eu me distraía. Então eu vi, meu Deus, eu não absorvi nada da reunião hoje. E aquilo me entristecia, porque eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. E de repente você se identifica com isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tenho que notar, nas meditações que a gente participa, se você não participa, eu te convido, toda segunda e sexta-feira, às 8 da manhã, temos a meditação ao vivo no Univer. Né? Ali é de manhã, a gente vai dormir tarde, acorda cedo. Quando eu chego na meditação, a minha cabeça parece que está no mundo da nuvem, sabe? Tá lá viajando, divagando nas nuvens, pensando no nada, né? Então, realmente eu preciso levar o meu caderninho, fazer as minhas anotações, porque quando eu estou escrevendo, eu estou com certeza prestando atenção. Porque a palavra, o ouvir da palavra, muda tudo no interior da gente. Você ouvir a palavra de Deus leva você a mudar atitudes, a mudar comportamentos, a começar a viver da forma que Deus quer que você viva. Então, por isso que é tão importante prestar atenção, principalmente na igreja, quando você vai ter até a explicação daquela palavra, que às vezes você sozinho, quando lê, não compreende. Então, é importantíssimo que você venha se livrar das distrações quando você está na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as pregações do seu pastor. Então, busque formas que você possa ficar ali, prestando atenção e saber no final qual foi o teor daquela mensagem. Peraí, no final você tem que pensar assim, Deus, através do pastor ou do bispo, estava querendo falar comigo através dessa pregação. Sempre ao final se questione. Porque se você não souber o que, é porque você se distraiu e você não entendeu nada, você não capturou nada para você. Então, às vezes você fala assim, eu vou para a igreja, mas eu entro vazio e saio vazio. Você sai vazio porque você se distrai justamente na hora que você não deveria se distrair, né? E cabe a cada um lutar contra essas distrações. Agora, vamos falar das distrações fora da igreja, né? O que acontece? Por isso que, às vezes, a gente fala com vocês da importância de se ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, gente, é basicamente a mesma coisa que um relacionamento com um outro ser humano, com uma outra pessoa, né? Você conversa, por exemplo, eu e meu marido, a gente está sempre conversando, a gente está em casa, está conversando, a gente está falando. Quando eu estou longe dele e deu saudade, eu penso nele, eu mando uma mensagem, alguma coisa, a gente está sempre conectado. E com Deus é assim. Ainda que você esteja, por exemplo, ainda que eu esteja super ocupada fazendo alguma coisa, eu pensei no meu marido, a gente se conectou naquele momento. Eu mandei uma mensagem, ele retornou, a gente se conectou. E quando eu tenho alguma situação e eu quero conversar com ele, no final do dia, ou durante o dia, ou seja, quantas vezes for que eu queira conversar com ele, isso acontece. Mas o diabo, hoje em dia, ele tem criado situações, ele tem criado distrações, para que a nossa mente fique o tempo inteiro envolvida com algo que não seja Deus. Quanto menos você pensa em Deus, mais feliz o diabo fica. Você acorda de manhã, você ora, você fala com Deus. Aí você passa o dia inteiro, você esqueceu de Deus. Por quê? A sua mente está nas coisas do trabalho, a sua mente está, de repente, você é aquele tipo que ama ficar assistindo série, assistindo dorama. Você está assim, você
tá em algum lugar, aí você tem um momentinho para fazer alguma coisa, em vez de você falar com Deus, em vez de você ler a Bíblia, o que você faz? Você abre o doraminha para você assistir. É ou não é? Pastor Daniel até fez assim, ó. Pois é. Você abre o doraminha para você assistir, ao invés de falar com Deus. Então isso para o diabo é excelente. Às vezes, muitas jovens perguntam para mim assim, você é contra os doramas? Não é que eu seja contra, não sou contra. Quando existe equilíbrio. E, aliás, você assiste, sei lá, quantos capítulos de um dorama e o que aquilo acrescenta para você? O que aquilo adicionou na sua vida? Não estou dizendo que é errado, mas também não estou dizendo que é certo, né? Então, se você, todo momento da sua vida permanece distraída, seja com uma outra série, ou com um dorama, ou distraída com um livro, ou seja o que for, todo o tempo, é isso que o diabo quer. Então, ele vai criar redes sociais. Você fica ali um videozinho, outro videozinho, outro videozinho. Quando você vê, você está 3 horas se enchendo a sua mente de nada. Daí vai chegar uma hora que esse nada vai começar a gerar frutos. O que são os frutos do nada? De uma mente vazia. Uma mente vazia, que é uma mente cheia de nada, né? Vazia. Ela gera medos. Ela gera fraqueza, você se torna uma pessoa mentalmente fraca. Quando você se enche da palavra de Deus, quando você se enche de Deus, quando a sua mente está cheia de coisas do alto, de Deus, nunca que você vai ter depressão, nunca que você vai ter síndrome do pânico, nunca. Mas quando a sua mente é cheia de nada, porque você é forte espiritualmente, mas quando você é fraca espiritualmente, o seu emocional é fraco, a sua mente está fraca. Então, é muito mais fácil para o diabo entrar e te enfraquecer. Faz sentido, né? Só você pensar um pouquinho. Vamos então agora à nossa tarefinha. Lutar contra as distrações na igreja é fundamental para o crescimento espiritual. Se você se deixa levar pelas distrações, em breve se sentirá vazia e longe de Deus. Algo que me ajuda é ter um caderninho e uma caneta, pois vou anotando o que me chama atenção para ler de novo depois. Claro que no caso da casquinha, nem com o caderninho consegui vencer. Ninguém merece. Não vou nem falar mais sobre esse assunto, senão já era, né? Mas é isso aí. E não é só dentro da igreja. Eu acrescentaria que fora, né? Fora da igreja também, hoje em dia, a sua mente, como a gente falou, você tem que ter o seu tempo para Deus, sabe? Aquele momento que você sacrifica a sua carne. Você diz, não, eu agora não vou assistir nada. Eu não vou entrar nas redes sociais. Eu vou me conectar. Eu vou me conectar com Deus. Então, isso é muito importante, tá bom? Se a mensagem de hoje te ajudou, que tal você compartilhar com uma amiga, né? Fica aí a dica. A gente volta na semana que vem com mais um Clube do Livro. Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Ele está disponível aqui no canal do YouTube, na playlist Clube do Livro, assim como em todas as plataformas de música, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Voltamos no próximo Clube do Livro.